E nós começamos mais um Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney. Olá, bom dia, Colombo. Bom dia a todo mundo. Sidney, nosso primeiro tema é o seguinte: o ministro Celso de Mello do Supremo suspendeu 2 processos contra o coordenador da Lava Jato, lá em Curitiba, Deltan Dallagnol. Ações que tramitam no Conselho Nacional do Ministério Público deveriam ser julgadas hoje. O procurador está sendo acusado de usar a Lava Jato para promoção pessoal. Nós conversamos com o Deltan Dallagnol, ele deu uma entrevista exclusiva aqui para a CNN e nós separamos um trecho. Eu vejo que existe uma grande reação hoje à Lava Jato, ao trabalho que ela fez. Vejo que existem pressões de setores políticos para a punição de agentes públicos que trabalham no caso. A gente precisa assegurar a autonomia das instituições e dos agentes públicos para fazerem seu trabalho sem receio de retaliações injustificadas. Nós jamais sequer tivemos processos disciplinares instaurados por nossa atuação em investigações e processos. Isso quer dizer que a Lava Jato nunca errou, que nunca houve equívocos? Não, não quer dizer isso. Equívocos são naturais a toda atividade humana. Agora, a questão vai muito para além de Deltan. A questão é, existirá um ambiente para que agentes públicos possam fazer cumprir a lei contra poderosos sem medo de retaliação? Essa é a questão. Sidney, o procurador diz, resumidamente, que está sendo alvo de um questionamento político que parte daqueles que foram alvo das investigações que ele comandou lá em Curitiba. Faz sentido para você? É isso? Mais ou menos, né? Tem uma expressão popular, gestual, que diz assim, mais ou menos, né? Não é bem assim que está sendo falado. Do ponto de vista institucional, a Constituição de 88, ela deu uma liberdade que não existia para o Ministério Público. Ela deu em 3 âmbitos. Vou aqui narrar o tripé, qual seria: autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. O que a Constituição brasileira quis criar com isso? Primeiro, o membro do Ministério Público não precisar se submeter a nenhum outro poder, órgão ou autoridade. Estamos falando aí de autonomia funcional. Estamos falando do aspecto institucional. Nós estamos falando das pessoas que integram o MP. A autonomia administrativa significa o seguinte: o próprio órgão se administra, mas existindo nesse caso uma autogestão. E o terceiro ponto, que é a financeira, o Ministério Público pode estabelecer seu próprio orçamento desde que esteja dentro do estabelecido na lei. Então estamos falando do aspecto de ordem institucional. Daí você dizer, os constituintes erraram, não deveriam ter dado tanto poder assim ao MP, criaram um monstro, deram liberdade demais, olha aí os problemas que nós temos, os exageros. Mas isso é do ponto de vista institucional e constitucional. Quer mudar isso? Arrebanha-se o número de votos suficientes e coloca isso em plenário e se discute no Congresso Nacional e se muda a Constituição. Então, não vamos chover no molhado em relação a isso. Por que eu digo que mais ou menos o que está dizendo Deltan Dallagnol? Por um aspecto, nós estamos comentando aqui, e ele é o centro dessas atenções, dessas ações, é a atuação individualizada de um procurador que integra o Ministério Público. Ora, o senador Renan Calheiros, ele se sentiu prejudicado quando houve aquela votação para se decidir quem seria o novo presidente do Senado. Ganhou Davi Alcolumbre. Renan Calheiros perdeu. Lembra-se disso, né? O que ele dizia? Que naquele preciso momento eleitoral interno dentro do Senado, Deltan Dallagnol fez uma declaração que o prejudicou nessa disputa. Se prejudicou ou não prejudicou é outra história, mas que Deltan Dallagnol de fato fez ali uma espécie de uma intervenção com suas posições, ele fez. E aí, o que aconteceu? Qual é a defesa de Deltan? Ele diz assim, não, eu falei como cidadão. Não pode. Deltan Dallagnol, quando ele se pronuncia como integrante do MP, do Ministério Público. Isso vale para qualquer coisa. Imagine o presidente de uma grande empresa que dá uma entrevista e diz assim, olha, eu como presidente da minha empresa, eu discordo de tal coisa, mas eu como cidadão, eu concordo plenamente. Ora, ele é presidente de uma empresa, mas ele não é a mesma pessoa? São duas, então? Uma quando ele sai, porta para fora, e outra porta para dentro? Não, ele é o representante daquela empresa. Então, Deltan Dallagnol, ele é um procurador. Quando diz, a gente pode ter errado, erramos e tal, é uma espécie também de uma admissão de que algo não foi bem, e ele admite isso, mas ele o faz agora, quando as ações estavam tramitando para serem tratadas no Conselho. Então, eu tenho a impressão que ele, quando diz, estão atacando a Lava Jato, não estou deixando os procuradores
procuradores trabalhar, estão prejudicando a força-tarefa. Ele dá uma misturada e nós todos haveremos de concordar. De fato, não se pode prejudicar a Operação Lava Jato, porque ela prestou um grande serviço para o Brasil ao investigar irregularidades e corrupções que até então não se sabia. Mas isso é uma coisa. Nós estamos tratando da conduta individual do integrante do Ministério Público. Nessa matéria, eu tenho a impressão que Deltan Dallagnol não pode dizer que aquilo que ele fez na apresentação do PowerPoint para acusar Lula seja correto. É uma das grandes vergonhas do judiciário brasileiro e da justiça nós temos aquele episódio que vai ser sempre lembrado no futuro nos bancos escolares, principalmente para os futuros advogados, quem sabe procuradores, que vão olhar aquele exemplo do que não se deve fazer. E quem fez? Deltan Dallagnol. Agora, Sidney, naquele momento de auge da Operação Lava Jato, em que praticamente toda semana tinha um empresário, um político importante sendo conduzido coercitivamente, indo para a cadeia em prisão preventiva, anúncio de delação premiada, havia quase que uma unanimidade no país em torno da Operação Lava Jato. Apontar eventuais erros da Operação Lava Jato era imediatamente ser taxado de favorável à corrupção, né? Você acha que agora a discussão de eventuais excessos, erros cometidos durante esse processo da Operação Lava Jato, chegam à população e fazem com que a Operação Lava Jato possa, em alguma medida, perder todo aquele apoio popular que tinha lá atrás? Não acredito da perda do apoio popular, porque está dentro do imaginário do cidadão que há irregularidades, problemas e corrupções de toda a ordem nesse país, e não é de agora, e ela precisa ser combatida. Essa ordem institucional paralela que dá a sensação e às vezes a certeza ao cidadão de que o dinheiro público vai para o ralo ou para o bolso de alguém, porque a cada 2, 3 dias você tem acusações, às vezes até com a apresentação de cédulas, às vezes até com comprovações de depósitos bancários em paraísos fiscais, ou com delações de toda ordem, ou até confissões. Então, existem muitos casos de corrupção no Brasil e o cidadão não está errado. Ele está se apegando à Operação Lava Jato e o trabalho, quando a força-tarefa o faz de maneira correta, no caso da Polícia Federal ou do Ministério Público, cumprindo o seu papel institucional em favor do cidadão brasileiro. Então, nessa matéria, não vai se perder. Pode mudar de nome, mas o cidadão continua querendo que se diminua ou se acabe a corrupção nesse país, e nessa matéria não haverá desprestígio algum. Estamos discutindo aqui a forma, o como, se descobre isso nessas investigações ou se faz esse trabalho dentro da lei. Mas essa discussão é popular, Sidney? Dentro da lei, Colombo. É isso que eu quero saber. Essa discussão é popular ou as pessoas querem a punição a qualquer custo, independentemente do meio? Olha, nós temos que separar um pouquinho, né, a posição mais esclarecida da matéria, às vezes até mais especializada, do desejo popular. Se a gente descer em qualquer bar, pedir ali uma cervejinha e conversar com as pessoas, sem que você até as conheça, você vai conversar com coisas de ordem geral, às vezes até conversa de elevador. Eu acho que hoje vai chover, o que você acha? Eu não sei, é possível, eu olhei, o céu está meio esquisito, mas olha, a meteorologia está dizendo que não vai chover. Esse tipo de conversa não significa que vá ou não chover por conta da conversa de elevador ou de bar. Então é preciso separar as coisas. Repare este caso agora mais escandaloso da menininha de 10 anos de idade, uma criança, não é? Que foi molestada desde os 6 anos de idade. Esse tipo de matéria, ela mexe com a nossa emoção, ela faz com que às vezes confundamos os fatos concretos, reais, jurídicos, políticos e de grandeza do assunto para aspectos de ordem emocional. Então, o que eu quero dizer apenas é que as pessoas querem sim uma punição e muitas vezes que ela seja feita olho por olho, dente por dente. É a melhor maneira de uma sociedade avançada, civilizada que nós queremos no Brasil? Eu, pessoalmente, sou completamente favorável à democracia e às leis, ao cumprimento legal, destas leis. Porque dessa forma nós tornamos todos mais iguais, mesmo os diferentes. No entanto, se você apostar na barbárie, aí, amigo, vale tudo. Até a espetacularização dos políticos, dos procuradores e até da imprensa. Frequentemente nós vemos absurdos que a imprensa brasileira e mundial pratica, exagerando até sobre algo que envolve um acusado que sequer foi julgado. Está certo isso? Não, não está. Nós estamos errados também. Então é preciso fazer um ajuste fino em benefício do Brasil e em benefício do respeito à individualidade e às leis. O repórter da CNN, Leandro Magalhães, conversou com o presidente Bolsonaro sobre aqueles rumores de um possível desgaste com o ministro Paulo Guedes. E o presidente disse que a saída do ministro nunca foi cogitada e que a possibilidade de furar o teto de gastos é zero. O ministro Paulo Guedes também falou sobre a relação de confiança entre ele e o presidente e nós vamos mostrar um pedaço dessa entrevista.
Existe muita confiança do presidente em mim. E existe muita confiança minha no presidente. Só está à vontade no governo? A vontade nesse cargo, eu acho difícil você encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. Eu acho que nos momentos decisivos, já aconteceram 2 ou 3 vezes, momentos decisivos, onde o presidente me apoiou. Está convencido de tudo isso, Sidney? É isso mesmo? O presidente e o ministro Paulo Guedes estão lado a lado nessa empreitada aí de manter teto de gastos, de gastar só aquilo que tem? Vamos analisar os cenários, né? O presidente disse, inclusive, entrei com o Paulo Guedes, vou sair com o Paulo Guedes. Então, ele é o chefe, está dizendo que vai manter o seu subordinado, o cargo mais importante de toda a equipe, da economia, e esse crédito ao presidente precisa ser dado. Segundo, não há necessidade de você ter uma postura de ambos publicamente para dizer que está tudo bem, se está tudo bem. Se está tudo bem, eu não preciso nem declarar publicamente nada. Por que eu preciso me justificar? É porque não está tudo bem. Há muita incerteza, sim, e há uma chamada precificação no mercado financeiro e junto aos investidores da eventual hipótese dele não permanecer no cargo. Nós conversamos já em várias outras oportunidades, eu fiz aqui vários outros comentários contando os bastidores, até uma possível divisão ministerial, que isso também está sendo discutido e ninguém tira. Agora, o presidente chancelou o seu ministro, mas eu quero chamar a atenção para... Então, antes disso, né? Ele chancelou o seu ministro, então vamos dar esse crédito ao presidente. Mas eu tive o cuidado de dar uma olhadinha com relação aos 7 outros ministros que deixaram o governo, para verificar qual teria sido a posição de Jair Bolsonaro, do presidente da República, naqueles casos. Pegue o caso, por exemplo, do Mandetta. Do Mandetta, ele afirmou assim: eu não vou demiti-lo no meio da guerra. Isso no dia 2 de abril. No dia 16 de abril do mesmo mês, Mandetta anuncia em rede social que foi demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde. Ele disse que não o demitiria. No mesmo mês, poucos dias depois, 10, 11 dias depois, ele demite o ministro. Sérgio Moro, ele não foi demitido, mas ele foi fritado. Ele se antecipou. Em janeiro, Bolsonaro deu uma declaração pública, até meio que... assim, tratando mal os repórteres, né? Porque eles estavam repercutindo que o presidente já havia pensado em afastar Sérgio Moro, inclusive no segundo semestre de 2019, ele foi veemente e tal. E em janeiro ele disse isso. Em abril, Sérgio Moro sai por conta de toda uma situação criada pelo próprio presidente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, negou a demissão em 13 de fevereiro de 2019. No dia 16, pouquíssimos dias depois, Bolsonaro assina a demissão de Bebiano. Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo. Peço um pouquinho a sua paciência, viu, telespectador? Só para você acompanhar meu raciocínio. No dia 13 de maio de 2019, o presidente negou, né, publicamente, que o general Santos Cruz deixaria o comando do Ministério da Secretaria de Governo. Ele foi demitido em 13 de junho. Então, poucos meses depois, o Ricardo Vélez, o presidente se fez ao requinte, né, a sofisticação, de botar na sua rede social o seguinte: sofro fake news diárias, como esse caso da demissão, entre aspas, do ministro Vélez. A mídia cria narrativas de que não governo, que sou atrapalhado. Você sabe quem quer nos desgastar para se criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro. Nosso compromisso é com você, com o Brasil. No dia 8/4, ele demite o ministro Fachin. O ministro Ricardo Vélez, né, da Educação. O que eu quero dizer com isso? O presidente diz que não vai demitir e, nesses casos anteriores, ele demitiu. Pode ser que ele tenha mudado de ideia e mantenha Paulo Guedes realmente até o final do governo. Mas diz a régua da antecedência do passado que não é bem assim. O ministro do Supremo, Edson Fachin, afirmou que o Brasil vive, abre aspas, uma recessão democrática, que o futuro está sendo contaminado pelo despotismo e que a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, vetada pelo TSE, teria feito bem à democracia e fortalecido o império da lei, fecha aspas. Sem citar nomes, Fachin disse que existe um cavalo de Troia dentro da legalidade constitucional do Brasil e apontou que houve uma escalada no autoritarismo no país após as últimas eleições. São declarações fortes do ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal, hein, Sidney?
Quando eu comecei a minha carreira jornalística, eu acreditava em tudo que os meus entrevistados diziam, mas tudo, e chegava até a publicar na íntegra, né, as aspas, como chamamos, do que ele dizia. E eu aprendi com 2 experientes jornalistas que ficavam olhando e no dia seguinte eu ia comparar no jornal o que eu havia escrito com o que esses jornalistas experientes tinham observado, era completamente diferente, porque os mais experientes olhavam o entorno, olhavam quem cumprimentava quem, buscavam informações de bastidores, eles compreendiam melhor aquele fato que estava ali à disposição de todos, e eu fui aprendendo com os anos que foram passando a olhar prestar atenção, o que dizem as autoridades em palavras e nos seus atos também. Ora, o ministro Fachin está dizendo hoje algo que ele pode dizer, mas eu votei lá atrás, foi o único voto, inclusive, né, favorável ao Lula. Mas vamos pegar um caso aqui do ministro Palocci, que agora essa semana o delegado disse que a acusação de Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, contra Lula, por exemplo, não se sustentava porque não tinha provas, portanto, ele desautorizou, de certa maneira, a validade, a qualidade, né, daquele depoimento dele em delação do Palocci. Ele levantou o sigilo da delação de Antônio Palocci a 6 dias do primeiro turno de eleições presidenciais. Isso o juiz Sérgio Moro. E o ministro Fachin acabou incluindo essa delação também num processo contra Lula. Então fica meio difícil você dizer qual é o Fachin, né? O que diz ou o que faz? E o que ele diz é o que ele faz? Não é bem assim, quer dizer, eu tenho a impressão que tem muita gente também que quer ficar bem para a história, né? Para reescrever o que tudo aconteceu. Mas os historiadores normalmente são muito astutos, né? Muito estudiosos, e em breve tempo nós saberemos a verdade das coisas e não a versão delas. Agora, naquele momento de 2018, Lula estava juridicamente inviabilizado de concorrer, não é? Então, é estranho que esse assunto volte à tona agora pela boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é? O que está em jogo para o telespectador entender é que, até pela lei da ficha limpa, se você está condenado em segunda instância, você está inviabilizado, não é? De qualquer maneira, tem processos ainda, Lula vai responder a mais 2, que poderão ser até anulados e voltar para a primeira instância. Eu vou criar aqui um cenário apenas meramente acadêmico, tá certo? O ministro Celso de Mello ele vai se aposentar. Né? E o presidente da República vai escolher um substituto dele. Já disse o presidente que gostaria de ter alguém terrivelmente evangélico para a função. Fala-se que poderia ser o Bretas, poderia ser o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro lá atrás também teve seu nome levantado, não sabemos quem. Mas Celso de Mello vai sair e virá um novo nome. Esse senhor, essa senhora, terá o seu nome sabatinado no Senado da República. Entre uma coisa e outra pode acontecer um fenômeno. Aí vem a minha lógica aqui, meramente especulativa e acadêmica, né? Para a gente refletir apenas, é uma hipótese, né? Imagine o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, assim que possível, ele colocar o processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A ideia levaria o caso, então, à segunda turma do STF. Então, tenta ver o que vai acontecer. Você pega um Lewandowski, um Gilmar e diz, olha, não, essa acusação de Sérgio Moro aqui, a forma como ele julgou, completamente equivocada. Então, nós achamos que esse caso merece ser tratado novamente, numa primeira instância, de uma outra forma. E chega a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, e até mesmo o Fux, e diz, não, ele tem que ser condenado mesmo, como foi feito o processo de Sérgio Moro e algo assim. 2-2 é pró-réu. E aí bastaria a defesa de Lula, um pouco mais adiante, resolver os 2 outros processos em andamento. E Lula tornaria-se elegível. Eu estou apenas fazendo uma reflexão desta lógica jurídica, que é diferente da ordem política, que é diferente da lógica econômica, que é diferente da lógica do bar e da conversa de elevador. Tudo isso pode acontecer, porque, como dizia Magalhães Pinto, você olha para o céu, né, tá de uma forma, as nuvens estão lá. Mas você olha depois, as nuvens já não estão mais lá, elas estão em pleno movimento. Fica só essa ideia para você refletir junto comigo. Sidney, boa terça e até amanhã. Até amanhã. Tchau, pessoal. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.